Então, o que acontece? Eu aprendi durante todo esse tempo que tem certos erros que podem arruinar até a melhor das ideias. Vamos lá. Primeiro, nunca escreva para impressionar alguém. Escreva para se comunicar. Então, isso é um erro muito comum. As pessoas às vezes pensam no anúncio, ela fala, pô, quero fazer um anúncio criativo. Ah, ok. Só que cuidado com o que você chama de criativo. Se o seu anúncio é criativo, que nem o exemplo da melancia pendurada no pescoço, chama atenção, vendeu. Vendeu a melancia? Se não vendeu, não é criativo. No sentido publicitário, no sentido de marketing. E talvez até no sentido de música. Porque se a música for muito ruim, né, a letra da música, já que a gente está falando de escrita, a letra da música for muito ruim, vai ser um fracasso. Né? Você pega uma letra do Guns N' Roses, por exemplo, pô, puta, aquela letra bacana, bonita, e por aí vai. Pega aí o Itamar Assunção, Milton Nascimento, Caetano Veloso, aquelas letras bem elaboradas, tal. Então, o que acontece? Você nunca deve escrever para impressionar, você tem que escrever para se comunicar. Comunicar o quê? Aquilo que eu falei. O que eu tenho que falar, como eu vou falar e por que eu tenho que falar, tá? Não necessariamente nessa ordem. E, novamente, eu não canso de repetir aquilo que você precisa aprender, porque quanto mais eu repito, mais aquilo vai entrando no seu inconsciente. Evite jargões e termos técnicos, sempre vou dizer isso, tá? Eles são um tiro no pé que você dá. Você está achando que está passando autoridade, que está criando assim um poder sobre o cliente e você só está afastando ele, tá? Muito importante. Outro erro que as pessoas têm: mantenha parágrafos curtos. Nada de parágrafos gigantes. Divida seu texto em parágrafos curtos e digeríveis. Tá legal? Você tem que, se você pegar as crônicas que eu falei para você agora há pouco, você vai ver que às vezes tem frases de 10, 8 palavras. Isso é muito comum. Então, você tem que facilitar a vida. Né? Não basta a sua mensagem ser boa. Quer dizer, a sua mensagem, para ser boa, ela tem que ser enxuta, simples, direto ao ponto, tá bom? Mantenha um fluxo natural de ideias. Essa é outra coisa muito importante. Deve haver uma conexão de todo o seu argumento. Se você remover uma frase e ver que o fluxo, a fluência do texto foi interrompida, então aí já melou tudo. E aí cai duas coisinhas que eu falei agora há pouco para você. A coisa do ler em voz alta, né? E a coisa de manter uma mensagem só. Então, quando você vai falar uma coisa só, é muito mais fácil de você falar se você tem 2, 3 coisas para falar, tá bom? E, por fim, sempre revise e edite. Corte pelo menos 1/3 do seu texto inicial, seja implacável. E nunca esqueça disso, no mundo digital você tem segundos para capturar a atenção. Cada palavra precisa trabalhar duro pelo seu negócio, tá bom? E aí, agora eu quero te dar aqui de brinde o teste que eu aprendi há muitos anos e que geralmente funciona. Qual que é esse teste? Quando você terminou o seu texto, leu em voz alta, viu se está enxuto, viu se está simples, viu se está compreensível, você faz um teste. Essa é a edição final que você vai fazer. Você corta a primeira frase do seu texto. A primeira frase, aquela que você começou. Você fala, pô, mas a primeira frase que eu demorei tanto tempo. Professor, pois é essa mesmo que 90% das vezes que você fizer isso aqui que eu estou te falando, usando essa estratégia, você vai ver que essa primeira frase, ela só estava enchendo linguiça, ela não é necessária. E por que é muito importante essa estratégia? Porque lembra que eu estou falando para você já faz algum tempinho, desde que a gente iniciou aqui? É o seguinte, você tem segundos para pegar a atenção do seu público. Então, o que acontece? Uma primeira frase, ela sim é realmente importante. Tá? Às vezes você criou ali um floreio que não é necessário, já vai direto ao ponto. Tá bom? Vamos para a nossa próxima pergunta. Como sei se o meu texto está funcionando bem? Olha, eu já dei algumas dicas aqui, mas vamos lá de novo. Primeiro, leia em voz alta. Parece simples, mas é poderoso. Como descobrir da maneira mais difícil
como descobrir da maneira mais difícil. Pois é. Cara, eu lembro quando eu lia em voz alta e às vezes eu via cada problema que quando eu não lia, quer dizer, eu lia, mas não em voz alta, desculpe, quando eu lia, mas não em voz alta, eu não percebia. Porque são duas linguagens, cara, eu não sou neurocientista, alguma coisa do gênero, eu não entendo, mas eu sei te dizer pela minha prática que são duas coisas diferentes. Quando você está lendo é uma coisa e quando você está lendo em voz alta é outra, tá? Então, essa aqui é a primeira dica, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Construções estranhas e transições fracas, tá? Tem que tomar cuidado com isso, tá? Tipo, você faz uma transição estranha. O que é uma transição estranha? Cara, você está escrevendo uma coisa, aí você tem que falar um outro tópico ali, e do nada você meteu aquele tópico e ele não faz uma ligação com aquilo que você está falando. Você precisa fazer uma conexão de um assunto para o outro. Não estou falando de tema, o tema vai ser um só, mas dentro de um tema você tem vários tópicos que você vai falar, certo? E cada tópico deve estar conectado com o outro. Você deve fazer as passagens, né? Passagens de transição, tá legal? E, cara, essa dica sempre vai funcionar. Corte pelo menos, quando você terminar, corte pelo menos um terço do seu texto inicial, tá? Não é uma regra aqui, é óbvio. Você é inteligente o suficiente para saber que você não vai pegar lá e medir um terço, mas boa quantidade de palavras você vai sim cortar, tá legal? E frases sem nexo. Cara, é assim, é como se fosse um trabalho artesanal, tá? E vale a pena você fazer isso? Isso não exige muito tempo. Exige apenas você entender que eu vou ler em voz alta e vou passar a canetada ali no que não serve. Não é para estressar, eu vou ficar debruçado no texto. Cara, isso aí, o resultado que vai te trazer de vendas, cara, é incomparável com o tempo que você vai dedicar ali. Quanto tempo você leva para fazer isso? Cara, 10 minutos, 10 minutinhos ou menos. Com a prática, quanto mais você faz isso, você vai se habituando. Cara, hoje eu faço textos assim, na velocidade da luz. Né? E não texto nas coxas, texto bem escrito. Você não precisa, para fazer um texto bem escrito, ficar horas e horas lá. Tá? Você vai escrever um texto para vender um produto, não para ganhar um prêmio de literatura.